Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe, e neste exato momento para o mundo inteiro pelo link rbatv.dol.com.br, ao vivo, ou então só dol.com.br também ao vivo. Tem dois links agora. Eu gosto de falar, nós temos telespectadores na Noruega, na Suécia, no Canadá, em Luanda, na África, em toda a Europa e em todo o país, do Amapá até o Rio Grande do Sul e até na Argentina agora. E o nosso programa tem o apoio da Neurogênesis, que é o grupo que trata de tudo de doença neurológica, neurologia infantil, neurologia pediátrica, neurocirurgia, neurointervenção, capitaneada pelos doutores Eric e Fernando Pascoal, meus amigos, meus ex-alunos, que mexem com tudo em termos de tratamento neurológico. E o nosso convidado de hoje, nosso programa trata do que se faz de melhor no mundo, no Brasil, no Pará, especificamente aqui em Belém. E o nosso convidado de hoje é um daqueles super convidados. Eu costumo dizer que os meus amigos do CB e do CB da universidade e do Evandro Chagas é aquela turma da fila do Prêmio Nobel. É a turma brilhante que a gente tem o maior orgulho de fazer parte do grupo e de conhecê-los e de discutir ciência com eles. E hoje é mais um deles. Eu vou ler porque o nome dele é grande. É o professor doutor Luiz Fernando Almeida Machado. Ele é biomédico, ele formou em 94 na UFPA. Ele tem mestrado, doutorado, um monte de trabalhos publicados e é professor titular da Universidade Federal do Pará. Tá? Para quem não lembra, professor titular, antigamente a gente chamava de catedrático. Então, é mais um catedrático aqui no meu lado. E o Luiz Fernando, eu vou te tratar de Luiz Fernando, tá, professor? Tá bom. Luiz Fernando, ele é responsável pelo projeto lá, o IST. Pessoal, vocês vão ficar boquiabertos com o trabalho dele. Luiz, primeiro, super obrigado por ter aceito o convite, obrigado de verdade. E o que é IST? Bom dia, professor, a todos que nos assistem. É um prazer grande estar aqui com o senhor. O senhor sabe que eu sou seu fã, já lhe falei isso. Me falaste que tu me ouve na cultura toda. Eu lhe ouço na cultura, lhe vejo na RBA, enfim. E estou muito agradecido pelo seu convite, participar do seu programa. Tá? IST é infecção sexualmente transmissível. Infecção sexualmente transmissível. Antigamente a gente chamava DST, né? DST. Doenças sexualmente. Agora é infecção sexualmente transmissível. O termo mudou porque não se transmite a doença. Não se transmite AIDS, não se transmite tuberculose. O que se transmite é o agente que causa a doença. Mas a pessoa pode ou não ficar doente. Ela pode ser infectada, ter uma infecção assintomática, não ter sintoma nenhum. Não por isso que mudou o termo. Por isso que mudou. Mas DST ainda é usado porque é consagrado. Então, vai ser muito difícil, vai levar muito tempo para mudar de DST para IST. Tá. Mas o termo que se usa agora é IST. Agora me fala uma coisa, Luiz. No dia a dia hoje, quais são essas infecções? Todo mundo sabe da AIDS. Isso veio à tona pós-AIDS, né? Eu lembro que quando eu era garotão, a doença, a infecção era a gonorreia, né? Gonorreia. E ele dizia, olha, se ficar pingando os pus, se ficar doendo, se urinar, é gonorreia, né?
tinha que tratar com penicilina, bezetacil, que doía que só. Todo mundo reclamava disso. Mas o que é que veio disso para cá? Porque chegou no dia a dia com a AIDS. Todo mundo passou a falar de DST, agora IST, por causa da AIDS. A AIDS chegou em 82, né? Eu já perdi 9 amigos com AIDS. 9 amigos do meu convívio, de tocar violão comigo, de tomar uma cervejinha comigo, de tomar banho na piscininha. 9. 4 lá em São Paulo, quando eu morava lá, e 5 aqui em Belém. Eu comento isso com os meus alunos porque é comum e a gente não sabe quem pode ter, né? Então, tu estás aqui agora, por isso eu não te atrapalho mais. Não, o senhor não me atrapalha. Esclarece. Porque existiam as doenças venéreas. O senhor lembra? Lembro. Eram 5 doenças venéreas. Era sífilis, gonorreia, cancro duro, o cancro mole, donovanose e mais alguma coisa. E aí se expandiu para infecção sexualmente transmissível. Primeiro doença sexualmente transmissível, depois infecção sexualmente transmissível, que é qualquer agente que pode ser transmitido pelo ato sexual. Não só pelo ato sexual. Aí entra a cândida, a candidíase, o do sapinho. Certo. Né? A candidíase é uma infecção sexualmente transmissível, ou seja, pode ser transmitida pelo ato sexual. Aí entra hepatite B, HIV, HTLV. Qual a diferença do HTLV para o HIV? Para o HIV. Eles são bem diferentes, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do que eles causam. Né? O HIV, em geral, ele mata a célula e o HTLV pode imortalizar a célula. Por isso a associação do HTLV com câncer. Apesar de serem 2 retrovírus, eles são muito diferentes. Alguém falou para mim aqui, para entender, que o retrovírus era um vírus de RNA, é isso? É um vírus de RNA. Para todos nós que estudamos no científico biologia, né, a molécula do DNA é aquela escada espiralada e o RNA é metade dela. Metade. Então, quando um vírus é metade da molécula, ele vai querer desmontar o teu DNA para montar o outro, é isso? Ele vai transformar o RNA dele em DNA de dupla fita, para poder integrar. Certo, para poder causar doença. Para poder causar doença. Quando ele integra o genoma dele no genoma da célula, a infecção se torna crônica. Então, quando aquela célula se divide, o genoma vai se dividir também. Então, é difícil de tirar aquilo ali. Por isso que quando se Ele integra, você usou a palavra séria, integra. O coronavírus faz isso? Não, o coronavírus, apesar de ser de RNA, ele não integra. Não integra. O vírus da hepatite C é de RNA e não integra, mas causa infecção crônica também. Então, são vários mecanismos que acontecem. Agora, me fala uma coisa. Hoje, as IST ainda são muito frequentes, apesar das campanhas e tudo mais, ou não? São muito frequentes. Muito? Muito. Principalmente sífilis. Sífilis? Principalmente sífilis. Né? Eu vou trazer alguns dados para o senhor do nosso trabalho, aquilo que a gente está iniciando em relação aos projetos, mas tem muita sífilis, muita gonorreia ainda. Muita gonorreia? Muita gonorreia. Muita sífilis, aí a gente já pensa, muita sífilis congênita. Né? Já tem? Tem muito. A gente achava que isso não existia mais. Não existe, mas existe. Muito. De todas essas infecções sexualmente transmissíveis, tem 2 que a gente vê com uma frequência grande. Sífilis e HPV. Papilomavírus. Certo. Luiz, agora você me preocupou. Semana passada aqui no programa, veio um médico vascular dizer que aumentou demais a amputação de perna pós-pandemia. Porque durante esses 3 anos, ninguém cuidou das outras coisas, foi só da pandemia. Sim. E as outras coisas alastraram, aumentaram e tudo mais. Então, de repente, uma coisa que a gente achava que não existia mais, amputar a perna por diabetes, aumentou. E, de repente, você chega aqui e fala que aumentou.
tem a ver com os 3 anos de pandemia também, que ninguém cuidou das outras coisas? Eu acho que não tem tanto a ver. Porque antes da pandemia já tinha muito. Ah, já tinha então, muito. Continuou. A gente só não falava tanto porque eu acho que houve uma acalmia nos comentários quando começou a não morrer tanto de AIDS, né? Isso. Quando começou a não morrer, não, agora toma um remédio, a gente não vai morrer. E aí o pessoal parou de comentar. Então... Só, professor, que o interessante, em Belém, o Pará, tem uma elevada taxa de mortalidade por AIDS. Em Belém do Pará... No Pará, de uma forma geral. No Pará, de uma forma geral... Uma alta mortalidade... Mortalidade por causa de AIDS. Não era para acontecer. Né? Mas, apesar da mídia, apesar de todas as facilidades que se tem hoje, muita gente não sabe que está infectada. E muita gente que sabe, ou algumas pessoas que sabem que estão infectadas, preferem não fazer tratamento, ignorar aquilo. Então, quando chegam no Barros de Barreto para serem internadas, já estão com uma série de infecção oportunista. Já está com neurotoxoplasmose, tuberculose, sífilis, enfim, várias outras comorbidades. E aí vai ser difícil reverter. Porque existe ainda o estigma, o preconceito. Então, muita gente que, quando descobre que tem HIV, não fala para a família. Não fala para ninguém. Isso. Existe muito disso. E também não se trata. E não se trata. Ou começa a tratar e abandona o tratamento. Eu costumo falar que, na minha área, os meus pacientes rebeldes já morreram todinhos. Imagina na tua área, né? Imagina, porque na minha área, o paciente, não vou cuidar da pressão alta, não vou cuidar, não vou perder peso. Morreu. Todo mundo que fez isso já morreu. Eu costumo dizer que eles foram todos para o inferno, tá? Porque, como eu sou católico, quem se suicida vai para o inferno. Então, vai para o inferno. Então, a mesma coisa acontece com quem tem IST, principalmente AIDS, e não se cuida. Isso. Mas olha, Luiz, o nosso primeiro tempo, por incrível que pareça, já acabou. Eu não vou te atrapalhar no segundo tempo. Pessoal, um instantinho só, que a gente já volta, tá? Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa super conversa de informação com o meu amigo professor Dr. Luiz Fernando Almeida Machado, segunda mãe dele, Luiz Fernando para a mãe dele, para os amigos Luiz, para os amigos Fernando. Né? Luiz, você falou que você tinha uma série de dados super importantes em relação à comunidade LGBT+, tem outra letra que eu não lembro agora, acho que é QIA+. E sobre as profissionais do sexo, né? Gostei do termo. E explica isso para a gente, porque hoje estão discriminando, né? Estão discriminando, isso é ótimo, isso passou a ser um estado de normalidade, né? A discriminação, graças a Deus, está nos
em decadência, apesar de ainda existir. E essa comunidade agora faz parte do nosso dia a dia, tá? Com toda honra e respeito. Agora, fala os trabalhos em cima disso, em termos de... o que tu vai comentar e o que todo mundo precisa saber. Sexo, homem, homem, mulher, mulher. Os riscos. Professor, nós temos um projeto em andamento que ele é multicêntrico, eu vou dizer assim, apesar de ser no Pará, mas envolve muitas instituições, que é o rastreio, a busca ativa de IST, de uma forma geral, em 3 populações que são consideradas vulneráveis, altamente vulneráveis pela Organização Mundial de Saúde, para a aquisição do HIV. Mas isso já se estende para todos, né? O HIV é a vitrine ali. Certo. Que são homens que fazem sexo com homens, mulheres trans e as trabalhadoras sexuais. Porque tem muita coisa interessante. Como não é algo comum que todo mundo trabalha e fala, não são profissionais do sexo, porque a prostituição não é uma profissão reconhecida. Ela não é proibida no Brasil, mas não é uma profissão. Então, elas gostam que chamem de prostituta, trabalhadora sexual, né, puta mesmo, muitas delas. E elas não se sentem diminuídas por isso, menosprezadas. Então, essas 3 populações são alvo da nossa pesquisa. Só que, assim, o que é que nós estamos fazendo, juntamente com a universidade, juntamente com o Evandro Chagas, a CESPA, a SESMA e várias ONGs. ONG de prostituta, ONG de LGBTQIA+. Certo. Que são, assim, muito prestativos, né? A gente está estabelecendo um serviço para elas. A pesquisa é segundo plano, né? Então, a gente está indo nos locais. Nós já fizemos até agora 2 ações de promoção à saúde. Uma foi feita lá na universidade com a população LGBTQIA+, e outra foi feita há 2 semanas atrás em 2 boates ali do comércio. Certo. E a gente tem o apoio da Casa Rua e do Consultório na Rua, que é da SESMA. Sim. Né? E aí, então, a gente vai para os locais, oferece o serviço. Quais serviços? Para as mulheres, o PCCU, que é o preventivo. Preventivo. Os testes rápidos, glicose, aferição da pressão, avaliação médica, avaliação odontológica e vacina. Certo. Então, a gente leva todos os serviços para lá. Perfeito. Encaminha, né, quando tem que fazer exame de alta complexidade, média complexidade, encaminha, receitua, se tiver alguma coisa. E a gente está estabelecendo, juntamente com a SESMA e o pessoal do consultório na Rua, na Casa Rua, dias específicos para atendimento desse público. Né? Para elas irem em outros locais, em outros horários, naquele local específico, numa hora específica, uma hora marcada, para não ficar na fila, para não demorar muito, porque essas populações, elas não costumam ir em posto de saúde, por causa da discriminação, por causa do preconceito. Elas não vão. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos levar o serviço até elas e vamos deixar uma porta aberta. A gente vai estabelecer o serviço de atendimento para as trabalhadoras sexuais. E lá na universidade, numa ONG chamada Olívia, né, que tem a sede lá no Vadião, lá na universidade, para a população LGBT. Correto. Né? E aí, qual é o intuito do projeto? É fazer a busca ativa e montar um grupo e acompanhar esse grupo ao longo do tempo. Né? No mínimo 18 meses, mas a gente vai acompanhar. Então, de 6 em 6 meses, a gente vai voltar nas casas, vai procurar aquelas pessoas, refazer os testes, todos eles. Certo. E acompanhar para ver se quem vai ter, se vai adquirir outras, quem não tem, se vai adquirir ao longo do tempo.
E nesse processo a gente vai educando. Eu acho que esse é o ponto crucial da história, né? Esse é o ponto, eu costumo dizer, eu sou um médico que eu mexo com pressão alta, diabetes. Se nós estamos fazendo isso, mas se a gente tivesse um apoio governamental melhor, né? Eu falo para os meus alunos, se cuidasse de todo mundo da pressão alta e da diabetes, o pronto-socorro era um lugar só de trauma, de furada de prego, acidente, corte, porque não teria lá infarto, derrame, insuficiência renal, né? As doenças crônicas do mundo. Então, a mesma coisa nessa área. Orientou. Você sabe que a coisa mais importante do mundo hoje é a informação. Né? Todo mundo precisa ser informado. Nos meus projetos de pesquisa, quando eu vou para o interior, para uma comunidade, e ensino como não adoecer, né? Eu falo assim, a gente tem que ensinar a lavar a mão, escovar o dente, limpar a bunda e pentear o cabelo e tomar banho. E a partir daí, como não adoecer, nós temos diminuído em algumas comunidades em 50% a prevalência de infarto e AVC. 50% nesses últimos 20 anos. Entendeu? Então, esse ponto do trabalho de vocês é o ponto alto da história, é a informação. Porque essa pessoa, primeiro, a coisa importante, a pessoa tem que saber que ela é protegida, né? Tem um grupo que cuida de mim, tem alguém preocupado comigo, né? Isso é crucial na história. Importante. Né? Super importante. Alguém saber o lado humanístico, já que estão usando muita palavra agora, é você saber que alguém está preocupado contigo, alguém está cuidando de ti. Esse é o ponto 1. O ponto 2, eu passo até apoio. Eu sei que alguém cuida de mim, né? A partir daí, o próprio ser humano, ele não quer mais decepcionar o outro, né? Ele passa a se cuidar. Eu lembro que eu tive professores e mestres na vida que tu não errava para não decepcionar, né? Eu tive um professor, o Camilo Viana, todo mundo sabe o nome, o professor Camilo. A gente chegava de madrugada na Santa Casa, tinha que chegar às 7, mas a gente chegava às 5h30, que era para não... Porque se alguém chegasse 7h05, ele dizia, puxa, 7h05, entendeu? Então, a partir desse momento, tem esse lado humano que você quer. Então, quando você ajuda a pessoa, ela é informada, ela quer ser ajudada, ela passa a se cuidar. Isso é super importante. É porque todo esse público, ele é muito desconfiado. Será que eles vão realmente fazer tudo isso? Será que eles vão entregar o resultado do exame? Porque eles falam, em pesquisas anteriores, tiraram o meu sangue e não vieram mais eu souber. Me dar o resultado. Essa conversa. Né? E até a gente ganhar a confiança, leva um tempo. Porque eles vão vendo a seriedade do trabalho e o empenho de todo mundo para ajudar essas pessoas. Voltaram, né? Eu achava que não iam mais voltar. É outra frase que a gente ouve. Né? E a gente vai estabelecer uma rotina para acompanhar essas pessoas. Elas vão vendo depois que os familiares podem ser ajudados. Com certeza. Fantástico. Então a gente vai levar isso. E Luiz, a prevalência alta nesses grupos de doença? De doença não, de infecção. De infecção. Sífilis, como eu falei, em primeiro lugar. Né? Até agora, a prevalência de HIV, HTLV nas profissionais ou trabalhadoras do sexo é muito baixo até agora. Mas a gente está começando ainda. E ela é alta na população LGBT, lá da universidade, na primeira ação, de HIV. Lá na universidade. Foi bem alta. Bem alta. Foi bem alta. Não esperava para um tamanho amostral, um número de pessoas muito pequeno ainda. Tipo assim, foram 180 pessoas que participaram e deram 6 positivas para HIV. É um índice alto. E dessas 6, o que é que a gente faz? A gente acompanha para saber se elas foram no serviço, na casa-dia, por exemplo, se ela foi atendida, se ela foi bem atendida, se ela foi bem acolhida, quanto tempo demorou a primeira consulta, quanto tempo demorou para fazer a carga viral CD4, que é uma resposta que a gente vai dar para o serviço. Certo. Né? É uma avaliação externa do serviço, se está funcionando direitinho. Agora uma pergunta, essa tua primeira amostra
lá na Olívia. Eu gostei do nome. Olívia. Lá na Olívia, é uma sigla. Lá na Olívia, lá no Vadião. Foi só com a comunidade da universidade ou não? Não, foi aberto, mas Foi a aberto. maioria Era estudante de dentro da comunidade. de dentro da comunidade universitária. Certo. Né? Então, tá. Meu amigo, nós estamos no minuto final, então você vai voltar, porque nós vamos acompanhar o teu trabalho durante Vai ser um prazer, os próximos anos. Como eu ainda pretendo viver muito tempo durante os próximos anos. Antes do senhor falar, rapidinho, me interrompendo, tivemos um número grande de hipertensão nas mulheres, nas trabalhadoras. Certo. No início do dia, 10 horas da manhã, quando elas chegam para trabalhar, a pressão já está lá em cima. Ei, Luiz, se quiser me incluir no grupo, me chama. Vai ser um prazer. O nosso grupo de pesquisa. Eu lhe lá. agradeço. Com certeza, pode chamar. Eu sou o coordenador da LAFA, a Liga Acadêmica de Hipertensão, tá? LAFA com PH. Então, Obrigado, senhor. considerações finais agora e dedica o programa e de antemão sabe que você vai voltar. Bem, a mensagem que eu quero deixar é que as infecções sexualmente transmissíveis é algo muito atual, não é coisa do passado e não acontece só com o vizinho, acontece com a gente, acontece com as pessoas de casa. Então, a prevenção, o uso do preservativo, evitar promiscuidade, isso é muito importante, né? Isso não pode deixar nunca de ser pensado por toda a população e por toda a comunidade. E eu queria dedicar esse programa, mas antes eu vou lhe contar uma história bem rápida. Quando eu era menino ainda, eu escutei o papai contando uma história. O papai era negro e nunca estudou em escola. Foi só a escola da vida. E uma vez ele foi no INPS, naquela época, entrou no consultório médico, o médico olhou para ele e disse, se não tiver dinheiro, não adianta vir comigo. Ele, na simplicidade dele, disse, não, doutor, a gente dá um jeito. Né? Então, eu quero dedicar esse programa para todas aquelas pessoas que se sentem discriminadas pelo que são, né? Pelo que aparentam ser. Seja ela muito alta, muito baixa, muito gorda, muito magra, seja homossexual, bissexual, transexual, seja muito rico, muito pobre, seja careca ou com muito cabelo. Então, toda forma de discriminação, ela é condenável e eu dedico esse programa a todas as pessoas que se sentem excluídas, que se sentem excluídas da sociedade, à margem, pelo preconceito. E também vou mandar um beijo para minha neta, que ela pediu, senão ela briga comigo. Como é o nome dela? Bárbara. Como é o nome do teu pai? João Batista Machado. Seu João Batista Machado. O programa começou em homenagem ao senhor, para você também, Bárbara, e para todas as pessoas que se sentem discriminadas. Eu fiquei sem palavras com as palavras do Luiz Fernando. É isso, pessoal. Pelo menos é a verdade. Até semana que vem e o Luiz Fernando volta, tá? Vai voltar para manter informado a gente de todo esse projeto maravilhoso que eles estão desenvolvendo. Uma semana iluminada para todos e até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.